Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos Carla Médola, diretora da Silpa, e Lúcia Helena Tragante, consultora de negócios do Sebrae São Paulo. E nos assuntos que serão tratados nessa entrevista, falaremos sobre o programa Loja do Futuro, que chega a Lençóis Paulista com foco em inovação e tecnologia para o varejo. A ação que é fruto da parceria entre o Sebrae São Paulo, a Silpa, Sincomércio, FEComércio e Prefeitura de Lençóis Paulista. A palestra gratuita sobre inteligência artificial, que será uma oportunidade para os lojistas entenderem como vender mais com a ajuda da tecnologia. Micro e pequenas empresas terão acesso a conteúdos práticos sobre transformação digital e experiência do cliente, e também sobre como os participantes poderão seguir uma trilha de atividades com diagnóstico, consultorias e network. Obrigado pela presença, Carla. Bem-vinda de volta aqui no Hot News Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Lincoln, sempre um espaço muito precioso. Lúcia Helena, bem-vinda aqui no Hot News. Obrigada, Lincoln, pela oportunidade. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News é um oferecimento de Equifome. Quer economizar de verdade? Peça no Equifome. É baratinho, baratinho. Frigol, alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, feijão preto com sabor marcante e caldo encorpado para a melhor feijoada do inverno. É feijão preto Ubirama e feijão preto Safra Sul. Precisando de dinheiro rápido, sem burocracia e na palma da sua mão? Conheça o crédito automático do Cicobi Crediacilpa. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor, energia que nos une, crescimento que nos impulsiona, nós somos Zilor. Bom, vamos começar então, começo com a Carla. Carla, a Silpa é parceira dessa ação aqui em Lençóis Paulista. Como vocês avaliam a importância de trazer um evento sobre inteligência artificial voltado ao varejo local? Nós estamos muito felizes de poder fazer parte, desse processo. É algo tão precioso para a nossa cidade e para os nossos comerciantes. E é uma parceria que já deu muito certo. O FEComércio, a FACESP, Sebrae, CDCon e a nossa associação comercial. Lúcia, agora falando sobre o programa Loja do Futuro, que tem conquistado destaque em várias regiões. O que motivou a escolha de Lençóis Paulista para receber essa etapa nessa programação? O Sebrae, entende regionalmente, nós atendemos regionalmente 37 municípios e Lençóis Paulista, ele aparece para nós como uma cidade extremamente importante, um comércio local forte, com parceiros fortes, e já era um interesse nosso aproximarmos esse conteúdo de Lençóis. E a nossa escolha foi dessa importância de ser um tema extremamente necessário para esse momento de transição do mundo físico para o digital e, na verdade, de se manter, o comércio hoje, ele pode ser físico, ele deve ser digital. Então, era uma pauta que estava no nosso roteiro. E aqui em Lençóis nós temos uma unidade do Sebrae aqui que funciona no CDCon e atende o empresariado local, que já vinha manifestando a necessidade, o interesse de discutir essa pauta. Então, aconteceu em 2024 em algumas cidades da região, foi Bauru e Jaú somente, e no planejamento de 2025 nós entendemos que Lençóis merecia receber esse conteúdo, então nós trouxemos. E para nossa alegria, está sendo uma das cidades com o maior número de inscritos aí, graças a essa parceria, essa movimentação da associação comercial, a gente extrapolou aí o número previsto, imaginado pelo comerciante local. Então hoje a gente espera, que o empresário realmente se empodere desse conteúdo e possa verdadeiramente aplicar ferramentas que colaborem com a melhoria do faturamento dele. A palestra de abertura aborda como a IA pode acelerar as vendas, Carla? De que forma você acredita que esse conteúdo ele pode transformar a mentalidade e a prática dos nossos empreendedores?
a IA é um assunto tão abordado em tantas mídias, né? Eu posso falar por mim, né? Sou comerciante na nossa cidade há 20 anos e não sou uma nativa digital. Então, a gente precisa desse auxílio, né? Um programa específico para a gente conseguir adquirir ferramentas para a gente alavancar os nossos negócios, para a gente poder modernizar os nossos negócios e, claro, consequentemente, gerir outras vendas, né? Vários negócios. E agora, Lúcia, falando sobre a palestrante convidada, especialista em inovação. O que o público pode esperar nesse programa? Muito bem. É importante reforçar, né, como eu vinha conversando aqui com a Carla e com a Rafaela, que realmente é um programa, não é um curso isolado, pontual, né? Então nós estaremos aqui por um período. Hoje é o lançamento, a Thaís, ela vem de Campinas, ela é especialista em inovação, tem utilizado a inteligência artificial, várias ferramentas, e hoje ela vai... Hoje à noite nós já vamos poder experimentar alguma dessas ferramentas, na prática mesmo, o empresário vai aprender a como usar, né? Porém, além do dia de hoje, o que a gente deseja verdadeiramente é atuar junto com o empresário em algumas dores. Como eu falei, melhoria de faturamento é um problema, né? A gente percebe que do ano passado para cá o comércio vem sentindo essa queda no faturamento. Então, como eu posso criar conteúdos, criar vídeos, criar imagens, criar dados, né, para fortalecer o meu serviço, o meu produto localmente, para que o empresário, o que eu vejo, né, a gente vinha conversando aqui, é que a inteligência artificial ela abre espaço para que o empresário trabalhe na estratégia, na criatividade, melhore seus processos. Assim ele ganha tempo, ele ganha lucratividade, ele ganha, né, espaço no comércio local. Às vezes fica muito preso ao dia a dia, à rotina, ao processo e não consegue criar, mostrar o seu serviço, o seu produto de forma diferenciada. Então hoje a gente já vai poder presenciar essa situação. E o programa, ele vai além, porque além da apresentação de hoje, nós vamos ter na próxima semana, no dia 24/6, essa continuidade da prática, e no dia 1/7, nós vamos ter um encontro de network. E qual é o objetivo, né, deles fazerem negócio, mas também conhecerem empresas de tecnologia que podem já oferecer essas ferramentas, né, de forma que colabore com o empresário nessa aplicação. Porque, às vezes, a gente mesmo, né, como a Carla disse, eu não sou uma nativa, né, digital, mas a gente tem aprendido, a gente tem visto que não tem barreira para se aprender. O empresário está aprendendo aos poucos a implantar, né? Então, se ele não... pode ser também que ele tenha dificuldade, e uma dessas empresas pode auxiliar na implantação dessas ferramentas, né, para que ele ganhe a produtividade. Então, além das palestras, né, que é o trabalho coletivo, nós também temos um diagnóstico empresarial feito, nós temos as ações e ferramentas do Sebrae Tech, que são ações de tecnologia, que ele pode trazer para a questão física, né, como análise de um cliente oculto, avaliação do layout da empresa, as melhorias do layout. Nós estamos falando de ambiente físico, mas que já vai servir de um preparo para ele entender as dificuldades que ele tem para poder migrar para o mundo digital. Então não é um curso, né? Hoje é o lançamento de um programa que eles vão, o empresariado vai estar com a gente aí, no mínimo 40 horas, respirando inteligência artificial e colocando na prática, com a supervisão, né, de consultores do Sebrae e dos parceiros também. Perfeito. Bom, Carla, falando um pouquinho também sobre a Silpa, como ela pretende agora continuar apoiando os lojistas nessa jornada de inovação após o encerramento desse evento? A gente quer acompanhar, né, esse lojista, esse empresário, porque esse é um programa que está sendo oferecido de maneira gratuita, né, a todos os empresários, mas é um programa muito importante. Então a gente precisa acompanhar e medir, né, como foi aproveitado, se eles colocaram em prática, o que necessita. A gente precisa se aproximar, né, enquanto associação, cada vez mais do nosso comércio, né, da indústria da nossa cidade. E agora, Lúcia, falando sobre o Sebrae, né, que acaba se adaptando às estratégias de inovação, como você já apontou muito bem em relação a todas essas, a um leque muito grande e extenso, né, principalmente na palestra administrada e, além de tudo, também durante toda essa programação, como você falou. O que é aplicado, né, no perfil do empresário de pequena empresa ou microempresa, Lúcia? Explica pra gente.
Olha, é importante dizer, né, quando a gente fala de inovação, dá um friozinho na barriga, né? Porque o empresário pensa já em investimento em tecnologia, primeiro passo. E a gente vem para desmistificar isso. Não necessariamente é só a tecnologia que vai transformar o negócio dele. A inovação está no atendimento, a inovação está no processo, a inovação está no layout. Às vezes uma mudança de checkout gera uma melhoria no faturamento, porque ele está naquele dia a dia que ele não consegue vislumbrar, né, as melhorias. Então, o Sebrae, ele quais são as estratégias, né? É muito personalizada, porque são 2 atividades coletivas, mas as demais é muito focada à sua necessidade. Então, nós vamos estar com os consultores olhando para a necessidade do empresário. Pode ser que nem precisa ser investido em tecnologia, pode ser que o programa que ele tem lá já atenda, pode ser que uma mudança no layout, como eu disse, com as ferramentas do Sebrae Tech, que é um rol de atividades de tecnologia para olhar o perfil desse cliente, né, como o cliente oculto, que é muito aplicado e que dá um resultado, um relatório muito bacana para o empresário adaptar, treinar a sua equipe, né? Então, é importante a gente reforçar que a inovação, né, a estratégia de inovação é muito particular e não necessariamente necessita de investimentos grandiosos, como às vezes o empresário pensa, né, vou ter que pôr a mão no bolso. É pelo contrário, a gente quer ver impactar o negócio dele, melhorar o faturamento com o que ele tem. E algumas adaptações. Se for necessário investir em tecnologia, é um caminho. Mas nós vamos aproveitar o que ele tem de melhor, né, e de mais forte no setor, no negócio dele. Isso aí. E Carla, como você vê a importância da união entre a Silpa, o Sebrae, a Prefeitura e as entidades do comércio para uma ação como essa? Juntos, nós somamos competências, abrimos portas, tanto que a Lúcia acabou de mencionar agora que foi uma das cidades com o maior número de inscrições. E aí tá respondido, né? Que a gente soma competência, soma força e a gente abre possibilidades, estratégias. E Lúcia, agora falando sobre comportamento do consumidor, tem mudado muito, né, nos últimos anos. E como essa integração entre canais físicos, digitais, pode ser um diferencial para os pequenos negócios, principalmente para quem está iniciando? Deve ser, né, um grande virada de chave, porque a gente tem visto, a gente tem falado que com a pandemia tudo se acelerou, né? O que a gente esperava para ali há mais de 10 anos aconteceu em 2, 3 anos, e o empresário ele precisa, né, se adaptar a essa realidade. Nós podemos, eu falo que a gente pode comprar pela internet, desde uma agulha até um Boeing, né? Hoje você pode tudo, porém não adianta só, existe uma adaptação da loja física para o virtual, né? Canais de distribuição, essa logística, a forma de tratar o cliente é diferente, né? Então o empresário ele precisa buscar apoio com quem sabe fazer, e a gente não nasceu sabendo, então é um passo por vez mesmo, né? Não dá para gerar uma expectativa, né, que é tudo do dia para noite, mas é um planejamento, é uma estrutura. E a própria Carla, né, a gente vinha conversando ali agora, a loja dela é uma loja de moda, né, de roupas femininas, porém o trabalho que ela faz hoje já é essa transição. Ela produz conteúdo, ela produz vídeo, ela foi fazer ela foi estudar sobre moda para poder prestar um serviço de consultoria. Então ela está no físico, mas está no digital. É totalmente possível, né? A gente vê isso acontecer. É um bom exemplo da Carla. Então não ter medo de inovar, não ter medo de buscar informação, né? É um momento de aprendizado para todos nós e que se acelerou, né, que o mercado pede, né, que a gente tenha essa presença digital nas redes sociais. E é isso, né, apoiar os empreendedores para que se desafiem, né, e coloquem os seus negócios também na era aí da inteligência artificial, que tem muito a nos ajudar, né, e a nos fazer ganhar tempo e produtividade, e o que é mais importante, né, ganhar dinheiro. É isso que o empresário quer, é melhorar o seu faturamento, poder empregar mais, né, contribuir com a riqueza do município. É isso que a gente deseja. Então esperamos todos, né? Que bom. Acho que vai ser muito produtivo, vai ser muito bom para todo mundo que comparecer. Bom, a gente agradece a presença, Carla, da Lúcia Helena também. Muito obrigada. E nesse momento eu abro espaço então para as considerações finais. Por favor, Carla, Lúcia, fiquem à vontade. Bom, mais uma vez agradecer essa oportunidade
e falar para você que ainda não fez a inscrição, não perca essa oportunidade de conhecer, né, esse programa, porque nós, empresários, a gente sabe que nós temos muitos processos, né? E nós não somos bons em tudo. Então, se a gente puder ter acesso a ferramentas para nos auxiliar cada vez mais, para que a gente consiga ficar livre, com mais tempo para fazer o que a gente gosta de fazer bem feito, então não perca essa oportunidade, porque vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Eu já fiz a minha inscrição e vou fazer parte desse programa. Eu gostaria de chamar a atenção, assim, essa parceria só é possível a gente chegar com tanto conteúdo bacana, de qualidade para o empreendedor de Lençóis Paulista por conta dessas parcerias. Apesar de ser um programa totalmente gratuito, do início ao fim, né, que o Sebrae junto com a associação e a FEComércio disponibiliza, existe um valor que essas entidades estão, né, disponibilizando. Então aproveitem essa oportunidade, né? Porque uma consultoria no mercado, ela custa, né? Então é um período assim do empresário aproveitar essa oportunidade, né, e reconhecer que isso só é possível por conta da força da parceria. Então a gente deseja ver o comércio lá hoje à noite, né? Vai ser um bate-papo bem bacana e depois a gente vai dar continuidade aí a todo o trabalho e de forma bem personalizada, e numa outra oportunidade a gente vem contar aqui, né, esses resultados, que é isso que a gente quer ver, né? O empresário vendendo mais, ganhando o mercado, não só o local, mas o regional também. As oportunidades são muitas, né, aqui na nossa região. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a vocês e bem-vinda sempre, né? Porque afinal de contas também a pujança de Lençóis Paulista, a iniciativa regional, a iniciativa do nosso país se deve ao sucesso de pessoas empreendedoras e que tem esse DNA de aprender sempre e passar adiante, né, o aprendizado. Isso é muito importante. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Carla Médola, diretora da Silpa, e também Lúcia Helena Tragante, consultora de negócios do Sebrae São Paulo. Você pode ver essa entrevista no site tvhotnews.com.br, podcast do Spotify, plataformas sociais da Hot, YouTube, Instagram e também no Facebook. Até a próxima e obrigada pelo carinho da sua audiência.